Bom dia, meus irmãos. Bom dia para todo mundo aqui presente no nosso Evangelho no Lar. É uma alegria poder receber todos vocês, encarnados e desencarnados, para esse momento que a gente eleva o pensamento um pouquinho ao Pai, né? Dedica um pouquinho do nosso dia a Ele dedica toda a sua existência, a nossa existência, não é verdade? Então, é uma honra. Obrigada pela presença de todos. E vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, permitindo que Deus seja completamente em nossa vida. Aproveitando a sua presença amorosa, carinhosa, nos envolvendo, nos acalmando as nossas ansiedades, os nossos temores, as nossas angústias dessa vivência, dessa encarnação, e nos dizendo docemente que está tudo bem, está tudo bem, que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele sabe cada sentimento do nosso coração, cada angústia, cada temor, cada desejo profundo que existe dentro da gente, que Ele já sabe e que Ele trabalha todos os dias, incansavelmente, para que a gente possa realizar nossos mais profundos desejos, caminhando para a nossa evolução. Agradecemos, Pai, pela presença desses irmãos de luz que estão aqui junto conosco, que incansavelmente trabalham para o nosso bem e para que tudo isso se realize de acordo com a Tua vontade. Agradecemos que já estão preparando esse Evangelho desde os primeiros momentos do dia para receber cada um de nós, que se alegram com a nossa presença aqui. E nos abrimos nesse momento para suas intuições, para suas inspirações, que aquela resposta que a gente tanto busca, que durante esses evangelhos a gente possa encontrá-la. E é por isso que pedimos ao longo dos nossos evangelhos sabedoria, discernimento, para entender Tuas palavras, Pai, e coragem para colocá-las em prática ao sairmos daqui. Humildemente convidamos Jesus que vem nos visitar todos os dias, abençoando a nossa casa, iluminando a nossa vida, acalmando os nossos corações, enchendo a nossa vida de certeza que Deus nos ama, que Deus nos quer, a cada um de seus filhos, e que Ele nos ama exatamente como somos. Obrigada, Jesus, por estar aqui, harmonizando o ambiente do nosso lar, harmonizando as relações dentro do nosso lar, curando em nós as nossas feridas mais doloridas, que são nossas feridas morais. Que a gente possa ter Tua doçura, Tua mansidão, a Tua força moral ao longo de toda a nossa vida, Jesus. Pedimos que esse Evangelho envolva os nossos parentes que moram conosco, mas que não fazem o Evangelho junto com a gente, que sejam envolvidos amorosamente. Pedimos que a luz desse Evangelho se estenda a cada nosso familiar, que muitas vezes não pratica o Evangelho no lar, mas te pedimos, Jesus, visite a casa de cada um dos nossos familiares, nesse momento junto conosco,
E assim, harmonizados, tranquilos e entregues, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar continuidade nas notas históricas. Já estamos quase acabando essa parte. Ontem nós falamos dos saduceus, que eram os materialistas da época. E a gente fez um pouquinho da reflexão da tolerância que a gente precisa ter com pessoas que têm opiniões diferentes da gente. Está num momento diferente da maturidade, né? Com certeza tem os seus motivos. E assim como Jesus sempre foi doce em levar o reino dos céus, que a gente possa aprender a ser manso também e doce ao levar o reino dos céus, a levar a palavra, né? As outras pessoas, levar com carinho, com amor. Hoje a gente vai falar dos essênios ou esseus. Essênios ou esseus eram uma seita judia fundada por volta do ano de 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e dos fariseus, enrijecidos com as práticas exteriores, e para os quais a virtude era apenas uma aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com o dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado. E tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Então a gente percebe que os esseus naquela época, eles eram as pessoas mais espiritualizadas, porque os fariseus, apesar de falarem e dedicarem a vida a Deus, eles eram muito mais materialistas do que espiritualistas, né? Porque eles viviam para os rituais, eles viviam para o material, para o poder, para enriquecer. Os saduceus eram os materialistas. E os essênios, eles eram os espiritualizados da época. Então a gente percebe que eles já compartilhavam, que eles tinham uma ligação maior com a natureza, a partir do momento que trabalhavam com a agricultura. Eles não se vestiam de maneira pomposa, se vestiam de maneira muito simples, né? Não se casavam pelo fato de conseguir cumprir suas missões, né? Então é muito interessante a gente perceber a grande diferença e o grande respeito que as pessoas da época, da sociedade, tinham por essas pessoas, né, conhecidas como essênios, porque eram pessoas de um conhecimento moral, de uma conduta moral muito elevada. Olha que coisa interessante. E convivemos, graças a Deus, com essa nossa diferença de evolução do planeta Terra, de graus diferentes de conhecimento, de evolução. Podemos conviver com grandes personalidades desse tipo hoje na nossa vida, que se tornam referências para nós. Deus é tão generoso e tão misericordioso, gente, que mesmo a gente estando num mundo de expiação e provas, onde infelizmente o mal ainda se sobrepõe, onde a maldade ainda domina, e eu tenho uma dificuldade com essa palavra maldade, porque a maldade ela vem da ignorância, da falta de consciência. Se a gente tivesse a consciência que todo mal que a gente causa
Um dia a gente vai ser colocado naquele papel para que a gente sofra e aprenda através da experiência. O aprendizado que Deus aplica em nós é através da experiência, não é através da teoria. E isso que a gente precisa tomar essa consciência. Tudo que eu faço um dia retorna para mim, não como forma de castigo. Vamos esquecer essa história de castigo. Gente, Deus não castiga, quem castiga é a gente. A gente castiga, porque como a gente não sabe o que fazer, como a gente não sabe como ensinar, a gente castiga. Isso é uma atribuição humana. Deus não possui essa atribuição do castigo, da vingança, né? Deus coloca suas lições de maneira diferente. Por isso que Ele é Deus. Se fosse igual a gente, não seria. Qual é a forma do aprendizado de Deus? É a experiência. Então, se eu faço alguma coisa, Deus fala, Deus mostra, Deus ensina, mas o nosso entendimento ainda ele vem da nossa vivência, da nossa experiência. Quantas vezes não aconteceu com a gente, da gente ter feito alguma coisa ou ter visto alguma coisa e de repente acontece com a gente, você fala, nossa, agora eu entendi, agora você aprendeu, agora você pôde sofrer aquela experiência, não sofrer de sofrimento, sofrer de vivenciar, pôde vivenciar aquela experiência, aquela experiência emocional que determinada situação causa. Então, quando a maldade, ela vem da nossa ignorância no sentido de nunca ter vivido determinadas situações. Nunca ter vivido. E quando a gente não tem essa experiência, é impossível a gente saber o que a gente causa ao outro quando a gente faz isso. Então a minha maldade, ela vem da minha ignorância. Quantas vezes também já aconteceu com vocês alguma coisa que nunca te aconteceu na vida? Nunca. Uma situação. Nunca te aconteceu na vida. E de repente acontece uma experiência emocional muito forte para você. E você pensa assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Vocês já tiveram essa sensação? Por quê? E aí, pela razão e não pelo achômetro, se explica a nova chance que Deus te deu de acertar, que é uma nova encarnação, porque Deus não condena a gente pro fogo eterno, tá, gente? Isso é coisa nossa. Eu condeno alguém pro fogo eterno. Eu quero que você queime no inferno o resto da eternidade. Nós condenamos. Deus não condena eternamente nenhum filho. Ele quer todos nós junto com ele, pro lado dele. Então Deus te dá uma nova chance. Uma nova chance de acertar, meu filho. Eu vou te possibilitar essa experiência. E eu vou estar junto com você, de mão dada com você, para que você vença, para que você consiga. E eu vou colocar um exército de luz do teu lado. Mas depende de você. O mérito tem que ser seu. E nós voltamos presenteados com uma nova encarnação. E de repente acontece uma situação que nessa encarnação você ainda não tinha vivido, mas o sentimento é: eu não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Porque Deus te pôs em algum papel que você precisa aprender alguma coisa com Ele. Eu nunca perdi um filho. É impossível eu imaginar a dor de uma mãe que já perdeu um filho. Ah, eu te entendo. Gente, eu não entendo. Eu não entendo.
A única coisa que dá para fazer é abraçar e chorar junto, porque eu não entendo. Eu não vivi essa experiência. Então, quando a gente começa a ter consciência das coisas, e a gente ainda aprende muito com a dor, ao invés de aprender com o amor, vai chegar o ponto que o amor vai ser suficiente para nos ensinar. Vai chegar esse ponto dos mundos mais regenerados, mais elevados. Mas nós, para o nosso grau de consciência, a dor ainda é o melhor professor. Porque quando eu sinto a dor que eu causei ao meu irmão, existe aquele aprendizado profundo, gravou na minha alma aquele aprendizado. Porque a gente ainda não sabe experimentar o amor. O amor na verdadeira linguagem de Deus. Vai chegar um ponto que as experiências de amor, elas vão ser tão profundas em nós que elas vão causar esse aprendizado. Mas hoje, nesse mundo que a gente está, infelizmente é assim. Então, quando a gente fala maldade, é ignorância. Quantas coisas a gente não fez por ignorância que depois que você viveu, você falou, meu Deus, como que eu não sabia disso? Como eu pude? E aí a gente tem que ser humilde de se perdoar, né? É assim que Deus nos ensina. Por isso que Deus não nos condena. Porque Ele nos ensina dessa maneira. Meu filho, é assim, eu sei. Não fica chateado que você errou. Porque o processo de aprendizado é esse. E quantas vezes Deus já nos perdoou e a gente continua se culpando. O seu processo de aprendizado é esse, né? Se acalma. E é tão maravilhoso que mesmo nesse mundo que a gente vive, onde a maldade ainda, né, é uma linguagem mais comum do que a bondade, ainda assim, Deus manda seus mensageiros encarnados, não só os desencarnados que estão aqui junto com a gente, acompanhando esse evangelho e inspirando esse evangelho, mas manda os seus mensageiros encarnados para que sejam grandes exemplos a serem seguidos. E olha já, gente, há quantos mil anos isso acontece, né? Há muitos mil anos, muitos. E naquela época eram os essênios. Naquela época teve a honra de receber uma encarnação especial de Jesus para poder ensinar a gente um pouquinho melhor. Eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser. Vou mostrar como é que é. E vou mostrar para vocês que a nossa verdadeira vida não é essa. Por isso ele precisou desencarnar daquela maneira, que era o que a gente tinha para oferecer, e voltou para mostrar que o reino dele não era desse mundo. Então a gente, precisa aprender a valorizar essas pessoas abençoadas que Deus permitiu voltar com a gente nessa encarnação, que servem de exemplo pra gente, exemplo de conduta, exemplo de coração. E a gente ainda pega as pessoas como exemplos tão materiais,
né? A pessoa que é bonita, a pessoa que é bem-sucedida materialmente. Vamos aprender a admirar o sucesso espiritual. Como assim, Renata? Aquela pessoa que fala coisas boas, aquela figueira que dá muitos e muitos frutos. Muitas vezes não é a mais bonita de todas. Muitas vezes não é a que fala mais bonito, fala errado. É difícil quando a gente fala certo, a gente falar com uma pessoa errada. Uma pessoa que fala errado. Que a gente já não está nem mais prestando atenção na mensagem. Porque a gente só consegue enxergar o mensageiro. E, gente, Deus trabalha em nós a humildade. Ele vai colocar mensageiros, muitas vezes, mensageiros que você vai olhar, você vai ter que dar uma engolida no orgulho. Vai ter que respirar fundo na sua humildade. Para poder conseguir enxergar a mensagem. Porque como nós falamos lá no começo do nosso evangelho, e uma coisa que eu sou muito honrada de aprender no Espiritismo e de trabalhar em mim todos os dias no Espiritismo, é isso, Jesus popularizou Deus, o Espiritismo popularizou Deus. Deus não está com aquela figura grande da igreja, Deus não está com aquela figura, Deus está em todos nós. Todos nós. Inclusive naquela pessoa simples, que fala errado, que se veste mal, que às vezes cheira mal. E Deus, para quebrar o nosso orgulho, vai usar essa pessoa. Vai usar essa pessoa como mensageiro. Então a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de cegar os nossos olhos para o mundo material. Muitas vezes aprendizados profundos vão vir de uma criança. Que o corpo é criança, mas eu não sei o espírito que habita dentro dele. E é essa lição maravilhosa que Deus quer ensinar pra gente. Nós somos eternos, porque não somos essa carne, somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Não sei ainda quantas lições a gente tem que aprender. Quantas eu precisar aprender, eu vou ter que voltar. E essa é a maior prova da generosidade de Deus, porque Ele não te condena ao fogo eterno. Ele quer que você acerte. Mas, meu filho, a maneira ainda de você aprender é viver essas experiências. Você vai ter que voltar nesse papel. Nesse papel que você fez o outro sofrer. Olha a generosidade de Deus. E quantas vezes, Renata, quantas vezes precisar. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Lembra que Pedro perguntou? E Jesus respondeu, na verdade, Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Quantas forem necessárias.
E Deus vai te perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas lembrando que isso vai estender as suas lições. Então o negócio é aprender rápido. Já que a gente aprende por experiências doloridas, o negócio é aprender rápido. Pra, né, resumir a história. Eu quero voltar, mas eu quero voltar melhor. Então aprende rápido. Aprende logo. Tem pessoas que brincam assim: ah, não, isso aqui, cruz credo, eu vou deixar para a próxima vida. Olha, pensa bem, resolve logo, porque vem cada vez pior, porque Deus já está falando, você não está ouvindo. Daqui a pouco não vai ter jeito, ele vai mandar de um jeito que você vai entender. Então é cada vez pior. Olha só a generosidade incrível de Deus. É maravilhoso, né? Então vamos hoje tirar o nosso dia para cegar os nossos olhos materiais e enxergar as almas incríveis que Deus permitiu, porque ninguém está no lugar que está à toa. Ninguém está num lugar sem querer. Sem querer, Deus se esqueceu de mim e me botaram lá. Não. Você está exatamente onde você precisa estar, na condição que você precisa estar, com as pessoas que você precisa estar. Algumas delas são inspirações, outras expiações. Algumas vêm para te aliviar, dar um oxigênio, para você aguentar um pouco mais de tempo daquelas que vêm te ensinar. Aquele lá vai me ensinar alguma coisa? É exatamente ele que está ensinando. O que está te fazendo viver é o que está te ensinando. Não é o que está falando com você, o que está falando com você está te consolando. Mas o que está te ensinando é a pedra no sapato. É ele. Aprende logo. Não deixa para a próxima vida não, que vai ser pior. Vamos então hoje tirar o nosso dia para a gente poder identificar e agradecer. Agradecer. Senhor, obrigada. Obrigada por me dar uma nova chance. Obrigada, Senhor, por possibilitar que eu cresça. E mesmo que esteja doendo a convivência com determinadas pessoas, uma determinada condição de saúde, alguém que eu tenha perdido, a falta de propósito, de não entender por que a gente tem que passar por tudo isso. Mesmo sem entender tantas coisas, Senhor. E mesmo tendo que passar por tantas situações com pessoas que a gente não queria passar, não queria ter encontrado, não queria ter conhecido, não queria ter que conviver. A sua sabedoria, a sua generosidade, a sua misericórdia estão em tudo em volta de nós. E o que eu te peço nesse momento, Senhor, é humildade. Humildade para poder enxergar em cada uma dessas pessoas as lições amorosas que o Senhor nos dá. Humildade para que a minha visão física não atrapalhe a minha visão espiritual. Que eu possa, Senhor, compartilhar, que eu possa comungar das nossas experiências
com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E é por isso, Senhor, que te agradecemos. Te agradecemos por essa assistência de luz que o Senhor coloca em volta de nós, esses irmãos que nos acompanham durante o Evangelho e que tomaram para si a missão de nos acompanhar ao longo da nossa encarnação, porque sim, o Senhor não permite que a gente volte sozinho, porque sozinho a gente cai, sozinho a gente não consegue. E para cada filho, o Senhor coloca seus anjos ao nosso redor. E eu aceito essa ajuda, Senhor, eu aceito. Porque sozinho eu tenho a consciência de que eu não consigo. Eu preciso de ajuda para trabalhar minha paciência, a minha tolerância, o meu perdão. Mas o que eu mais te peço, Senhor, o que eu mais te peço, me ensine a amar. A amar do jeito que Jesus veio nos ensinar. Amar de verdade. É isso que eu te peço, Senhor. Eu acho que todas as nossas lições, no final das contas, elas levam para um único lugar. Aprender a amar de verdade. Assim como o Senhor nos ama. Mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos erros, com a nossa teimosia, com as nossas quedas, ainda assim o Senhor consegue ver nossas virtudes e nos possibilita desenvolver essas virtudes, porque você sabe quem nós somos, Deus, e a gente está descobrindo. Obrigada. Obrigada à espiritualidade amiga, que tão carinhosamente ao longo desse Evangelho passou em cada ambiente do nosso lar, em cada cômodo, limpando a energia, limpando a vibração que envolve cada cômodo do nosso lar, cada objeto. Limpou em nós as nossas intenções, purificando os nossos sentimentos, acalmando os nossos pensamentos. Se junto do nosso lar tiver algum irmão aqui que esteja perdido e que se instalou aqui conosco, por qualquer motivo que seja, meu irmão, que nesse momento você possa carinhosamente ser resgatado pela luz, possa ser encaminhado, se entregue a esse amor divino que quer nos ensinar. Te agradecemos por esse período que você ficou conosco, mas não podemos te ajudar, não é nossa função. Mas nesse momento, você será conduzido às colônias de refazimento, que vão aí sim poder te socorrer nas dores que você está sentindo. Pedimos amorosamente que a nossa Mãe querida Maria envolva todos os corações que sofrem, encarnados e desencarnados. Que o seu abraço de Mãe Maria nos envolva, nos proteja, nos dê aquela segurança que só uma mãe sabe dar. Que quando tudo está desabando nos braços da mãe, a gente está seguro. E que o seu abraço nesse momento, Maria,
os seus braços carinhosos nos envolvam e que a gente sinta que estamos seguros, que estamos amparados. Não importa o que esteja acontecendo, você está conosco, Mãe. Que o seu abraço possa chegar no Vale dos Suicidas, esses irmãos que tiraram suas oportunidades da encarnação porque não aguentavam a dor e descobriram que a vida não cessa e que a dor só piorou com essa decisão. Ah, Maria, dê para eles esse conforto de abraço de mãe que você dá. Que eles possam se perdoar, que eles possam se amar e confiar. Obrigada, Jesus, por estar na nossa casa, nos ensinando o verdadeiro amor. Obrigada pela fluidificação das águas e pela oportunidade dessa existência, Senhor. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e nos encontramos amanhã no nosso Evangelho do Lar. Que assim seja, graças a Deus.